e sua estrela-mãe varia de 101 a 43 milhões de quilômetros. O aspecto mais surpreendente do planeta de 70 Virginis é que, desde pequenos, nós aprendemos na escola que os planetas descrevem órbitas circulares ao redor do Sol. Então, como esse planeta poderia girar ao redor da estrela-mãe em uma estranha órbita alongada? Os primeiros planetas extrasolares descobertos desafiaram nossa visão de como os planetas devem se comportar. Durante a década seguinte, outras descobertas mostraram que as órbitas excêntricas são comuns, enquanto as órbitas circulares de nosso sistema solar parecem ser mais raras. Francamente, eu me sinto envergonhado de pensar sobre como nós podíamos imaginar que sabíamos tudo sobre o comportamento dos planetas extrasolares, suas órbitas e propriedades. Nós imaginávamos que esses planetas seriam exatamente iguais aos planetas que orbitam nosso Sol. Fomos completamente cegos, eu sei agora. E, como cientista, eu acho embaraçoso ter pensado dessa maneira. Mas, pelo menos, aprendemos que os planetas extrasolares são totalmente diferentes daqueles encontrados em nosso sistema solar. A revolução planetária que teve início nos anos 90 também serviu para derrubar a ideia de que os planetas são raros no universo. Com a lista crescente de planetas extrasolares, os astrônomos querem aprender o máximo possível sobre os mais de 200 mundos já descobertos. A técnica Doppler, utilizada por Jeff Marcy e outros astrônomos, determina a massa do planeta descoberto, mas não o tamanho. Para descobrir o tamanho de um planeta extrasolar, é preciso um pouco de sorte. A órbita do planeta precisa ser alinhada de modo que, da Terra, seja possível vê-lo passar na frente de sua estrela-mãe. Essa passagem é chamada de trânsito. Ao medir a diminuição do brilho estelar durante o trânsito, os astrônomos podem determinar o tamanho de um planeta. No outono de 2007, os astrônomos observavam o trânsito de um jupiteriano quente chamado 3-4. O planeta tinha aproximadamente a mesma massa de Júpiter e deveria ter o mesmo tamanho. Mas os astrônomos tiveram uma surpresa. O 3-4 era 2 vezes maior que Júpiter, tornando-se o maior planeta descoberto até então, uma espécie de Júpiter turbinado. Alguns planetas extrasolares são incrivelmente grandes, são verdadeiros gigantes. O que causaria isso seria uma fonte interna de calor que aumentaria a pressão dentro do planeta, fazendo com que ele se expanda. É o mesmo processo que acontece dentro da caldeira de um trem a vapor. Em uma caldeira, a água é aquecida por uma fonte de calor. Essa água se transforma em vapor, a pressão aumenta e isso faz com que o pistão da caldeira se expanda e se mova. Se o gás não tivesse a propriedade de se expandir, os planetas não inflariam e esse trem a vapor jamais subiria essa montanha. O calor intenso pode explicar a origem dos jupiterianos expandidos, mas algo muito mais estranho acontece nesse outro planeta alienígena. Na busca por planetas extrasolares, cada descoberta traz uma série de novas suposições científicas. Na Universidade do Arizona, o cientista planetário Adam Shulman estuda o clima em outros planetas. Recentemente, Shulman fez a primeira previsão do tempo de um planeta extrasolar, e o que ele encontrou foi um clima verdadeiramente alienígena. Esses ventos soprariam a 9.600 km por hora, ou quem sabe até mais. E isso é um verdadeiro absurdo comparado aos ventos do nosso sistema solar. Esse é o HD 189733b, um jupiteriano quente localizado a mais de 60 anos-luz da Terra.
Ele está a apenas 4 milhões de quilômetros de sua estrela-mãe e completa uma revolução a cada 2 dias. Como prever o tempo em um planeta a 570 trilhões de quilômetros da Terra? Primeiro, determina-se a temperatura do planeta. Os cientistas sabem que um planeta tão próximo da estrela-mãe deve sofrer o efeito de maré, que faz com que a mesma face esteja sempre voltada para a estrela. Um lado seria banhado pela luz quente do Sol alienígena, enquanto o outro permaneceria mergulhado na escuridão eterna. Sem correntes de vento, isso significaria que o lado banhado em luz seria muito, muito quente e o lado escuro seria muito, muito frio. Na primavera de 2007, cientistas utilizaram o telescópio espacial Spitzer, que capta ondas infravermelhas de calor, para gerar um mapa das temperaturas nas 2 faces desse planeta. Esse é o primeiro mapa já feito de um planeta extrasolar. Ele nos mostra que o lado diurno do planeta queima a uma temperatura de 815 graus Celsius. Nenhuma surpresa, considerando a proximidade entre o planeta e sua estrela-mãe. O surpreendente foi a alta temperatura detectada no lado escuro do planeta. Apesar de estar em total escuridão, sua temperatura é de 500 graus Celsius. Alguma coisa estaria distribuindo o calor pela atmosfera do planeta, carregando energia termal do lado claro ao lado escuro do planeta. Com base no conhecimento climático de nosso sistema solar, Showman descobriu a causa do fenômeno. Após analisar os números, ele percebeu que esse planeta alienígena apresenta correntes de ar de proporções gigantescas. Ventos de 9.600 km por hora, jamais vistos em nosso sistema solar. Os ventos terrestres são os mais fracos do sistema solar, com uma média de 32 km por hora. Os gigantes gasosos do sistema solar apresentam ventos mais rápidos do que a Terra por não terem uma superfície de atrito que reduza a velocidade dos ventos. Em Júpiter e Saturno, os ventos chegam a centenas de quilômetros por hora. 10 vezes menos do que os jupiterianos quentes. A temperatura nos jupiterianos quentes pode ser elevada, mas não se compara ao clima catastrófico dessa outra classe de planetas extrasolares, os gigantes excêntricos. Esse é o HD 80606b, um planeta gasoso gigante localizado a 200 anos-luz da Terra, que orbita uma estrela na constelação de Ursa Maior. Um ano nesse estranho planeta dura 111 dias, e ele possui a órbita mais excêntrica dos planetas conhecidos. Em uma órbita quase circular, a distância da Terra ao Sol muda pouco ao longo do ano, variando apenas 6 milhões de quilômetros. Mas durante a trajetória do planeta HD 80606b, sua distância até a estrela-mãe varia de 4 a 125 milhões de quilômetros, uma diferença de 121 milhões de quilômetros. Essa órbita exótica gera um clima totalmente desequilibrado. A temperatura sobe centenas de graus em questão de poucas horas, causando tempestades gigantescas. Enquanto o planeta orbita a estrela-mãe, o Sol alienígena se torna cada vez maior nos céus. Existe uma grande quantidade de calor de um lado, enquanto o outro lado está em total escuridão. Isso causa uma forte tempestade, uma onda de choque ao redor do planeta que se move na velocidade de um jato supersônico. Esse violento furacão atravessa o planeta em apenas 12 horas. Quando a onda de choque diminui, a atmosfera superaquecida forma um vórtex gigante que cobre todo um hemisfério, formando uma grande mancha vermelha. Quando o planeta se distancia da estrela-mãe, a tempestade perde força e intensidade. Mas nesse estranho planeta, a calmaria não dura muito tempo. A cada 111 dias, a tempestade retorna e o violento ciclo tem início novamente.
É mais estranho que qualquer coisa já